Hoje o governo avançou com as mudanças relacionadas à imigração em Portugal. Depois do veto do presidente da República e da decisão do Tribunal Constitucional, foi apresentada uma nova versão das alterações na lei de estrangeiros e pontos muito importantes foram tratados, sobretudo relacionados ao reagrupamento familiar e também às ações judiciais contra a AIMA. Essas mudanças afetam diretamente milhares de imigrantes e é fundamental você entender o que de fato foi alterado, o que continua igual daquele texto aprovado e quais são os próximos passos até que essa nova lei possa entrar efetivamente em vigor, para que essas regras comecem a valer. E no final desse vídeo eu vou esclarecer uma questão essencial, que estou sendo muito perguntado sobre isso. Quem já entrou com um pedido de reagrupamento vai ser analisado pela lei atual ou pela nova lei? Bom, eu sou Luiz Henrique, sou advogado e consultor em imigração e aqui no canal eu sempre trago informação jurídica clara e sempre atualizada sobre vistos, cidadania e imigração. Se esse tema é importante para você, você já vai deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Em junho, o governo quis impor uma regra dura, exigir 2 anos de residência em Portugal para permitir o reagrupamento familiar. Essa proposta gerou críticas imediatas, porque significava separar famílias por um período longo e desnecessário. Em agosto, o Tribunal Constitucional declarou essa medida inconstitucional. Logo depois, Marcelo Rebelo de Sousa vetou a lei e obrigou o Executivo a apresentar um novo texto. E o que vimos hoje foi um recuo do governo. Agora, casais com filhos podem pedir reagrupamento de forma imediata, sem qualquer prazo mínimo. Casais sem filhos passam a ter que comprovar 1 ano de residência válida e, além disso, 1 ano de coabitação no país anterior, no seu país de origem. Outros familiares, como pais, irmãos, continuam sujeitos a 2 anos de residência, desde que vivam com o requerente principal ou dependam dele. E os profissionais altamente qualificados, titulares de cartão azul da União Europeia e vistos Gold seguem dispensados desses prazos para o reagrupamento familiar. E tem uma novidade: em situações excepcionais, o governo poderá dispensar ou então reduzir esse prazo de residência. Essa decisão vai depender do membro do governo responsável pela área das migrações, que deve avaliar a solidez dos laços familiares, o grau de integração desses imigrantes em Portugal e princípios como a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade. Outra alteração relevante diz respeito à união de fato e aos casamentos. Para que sejam aceitos, precisam estar reconhecidas pela legislação portuguesa, ou seja, os requerentes têm que ser maiores de 18 anos, no caso, o casal, ambos têm que ter pelo menos 18 anos, e o casamento precisa ser monogâmico, ou seja, de acordo com a legislação portuguesa, e assim vai ser possível fazer a solicitação desse reagrupamento com as devidas regras. Se tiver filhos, não existe um prazo mínimo. Se for somente um casal sem filhos, você precisa ter 1 ano de residência e demonstrar que já habitavam juntos no teu país de origem, no Brasil, por exemplo. E quando a gente fala de reagrupamento familiar, a gente não pode esquecer da AIMA, o processo passa por lá. O prazo para a decisão continua a ser de 9 meses, com a possibilidade de prorrogação em casos excepcionais. Mas, atenção, se o processo envolve menores ou cônjuges em situação de vulnerabilidade, não é possível solicitar uma prorrogação desse prazo. O ideal é que, efetivamente, essa resposta seja muito mais rápida. E segundo o ministro da Presidência, Leitão Amaro, em 2026 a AIMA vai funcionar muito melhor, depois que agora em 25 conseguir atender a vários, milhares de pedidos de renovação de autorização de residência, recolha de dados biométricos, enfim. Então, segundo o ministro da Presidência, em 2026 esse processo tende a ser mais célere. Será que vai ser assim? O que você acha? E um dos pontos mais polêmicos ficou em relação às ações judiciais contra a AIMA. Hoje existem mais de 70 mil processos de imigrantes que recorrem à justiça porque a agência simplesmente não decide em tempo. O mecanismo mais utilizado é a ação de intimação, um recurso rápido que obriga a administração a agir. Então você chama o juiz para falar: AIMA, esse imigrante tem direito e ele tem que ter o agendamento para solicitar a autorização de residência. E na primeira versão da lei, o governo tentou restringir esse direito, exigindo quase provas impossíveis para que você pudesse acionar a justiça. E o Tribunal Constitucional considerou essa limitação aos recursos algo inconstitucional. Agora, o governo recuou. Então, a ação de intimação volta a ser possível sempre que haja uma omissão grave, mas acrescentou um detalhe: o juiz deve ponderar o número de processos que correm na AIMA e os meios humanos financeiros disponíveis. Ou seja, o acesso continua, mas há uma margem de avaliação que pode gerar decisões diferentes
consoantes a cada tribunal, a cada juiz que vai analisar o teu processo. Então, dá um pouco mais de discricionalidade e chama o juiz para interpretar se a AIMA vai ter capacidade ou não de atender de acordo com seus recursos humanos e financeiros. Mas afinal, quando é que tudo isso entra em vigor? Hoje foi apenas a apresentação da proposta pelo ministro da Presidência. O próximo passo é o debate e a votação no parlamento. Se for aprovado, que deve ocorrer, segue para a promulgação do presidente da República. Só depois de publicado no Diário da República é que essa nova lei terá validade. Até lá, gente, continua em vigor o artigo 98 da lei atual, que garante o reagrupamento sem restrições de tempo. Então, enquanto essa nova lei não entrar em vigor, se você deu início ao seu procedimento, pagou taxa consular, entregou documentação, está aguardando agendamento, se você iniciou o teu procedimento, você deve ter o teu processo analisado de acordo com a legislação vigente. A não ser que essa lei, essa nova lei com as mudanças fosse mais benéfica para o imigrante, essa lei poderia retroagir. Mas como não é mais benéfica, e sim existe uma restrição ao que já existe hoje, essa lei não pode voltar para prejudicar. Inclusive, o próprio texto tem ali a confirmação de que somente os procedimentos iniciados após a entrada dessa lei aprovada no parlamento em vigor que vão ser impactados. Então, se você fez o teu processo de reagrupamento, deu início ao teu pedido, fez agendamento, pagou taxa consular, você deve ter o teu processo analisado com as regras atuais. Então, houve sim um avanço nessas mudanças na lei de estrangeiros e nos próximos dias, com certeza, a gente vai ter mais detalhes sobre votações, discussões e, afinal, sobre a aprovação do texto no parlamento. Depois disso, quando chegar ao presidente, a gente vai estar ali muito próximo dessa lei entrar em vigor. E claro que eu vou sempre trazer aqui para vocês todos os pontos, todas as notícias que a gente tiver sobre essas atualizações. Eu sei que tem muita gente que está preocupada, esperando informações sobre o visto de procura de trabalho, esperando informações sobre quais são as profissões que vão se enquadrar, quais são as formações que serão aceitas. Então, muito em breve, imagino que agora no começo de outubro, a gente já tenha informações mais concretas. Depois que for aprovado, promulgado e publicado no Diário da República, a gente vai conseguir sempre trazer aqui para vocês as informações em primeira mão. E diante desse cenário de incertezas, de um momento conturbado, é claro, para a imigração em Portugal, é muito importante que você tenha sempre um bom planejamento, que você saiba como construir o teu processo imigratório em terreno sólido. E dessa forma você conseguir viver esse sonho de morar em Portugal. Então vai ter momentos sim que vai ser mais fácil você emigrar, vai ter momentos que vão te exigir mais planejamento e esse é o momento específico disso. Então se você quer se planejar, entender qual o melhor caminho, qual o visto adequado, como preparar você e a sua família para morar legalmente em Portugal, você pode acompanhar os conteúdos gratuitos aqui no canal ou se você quiser um atendimento especializado, uma equipe completa para fazer parte desse sonho junto com você, você pode entrar em contato com a gente, é o primeiro link aqui na descrição para que eu e minha equipe possamos viver esse sonho de morar em Portugal junto com você. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser marcar uma reunião de consultoria, você pode mandar mensagem, é o primeiro link aqui na descrição para que a gente faça tudo com previsibilidade e com segurança. E eu quero saber a tua opinião. O que você achou desse recuo do governo? Eu particularmente fiquei feliz porque uma família ficar distante com filhos, você não poder reagrupar os filhos e os cônjuges em Portugal, seria algo muito triste e, no meu entendimento, ia violar os direitos da família, ia violar direitos constitucionais e, para mim, eu achei que foi muito interessante, que bom que isso aconteceu. Eu espero que Portugal consiga ter um controle maior de imigração e os serviços de regularização da AIMA, principalmente, comecem a funcionar. Mas eu quero saber a tua opinião. Você concorda comigo? O que você achou desse recuo? O que você achou em relação às ações contra a AIMA, que vai continuar sendo possível desde que demonstre que faltou a capacidade da AIMA de dar resposta? Eu quero saber a tua opinião. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, te trouxe alguma informação, construiu ali algum tipo de conhecimento para o teu planejamento migratório, eu vou pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal. Eu já estou esperando para o próximo vídeo.